E a melhor forma de você se preparar é colocar conhecimento aqui dentro. Na boa, é aqui, é investindo em você. E o melhor lugar disparado para você conseguir isso é na Cyberclass, que é o maior portal de marketing digital da internet. É uma plataforma de cursos voltados para você conseguir ganhar dinheiro na internet. São vários e vários cursos prontos já para você maratonar e ganhar um certificado em cada um desses cursos e turbinar teu currículo. E toda semana novos cursos estão chegando. Você pode aprender gestão de tráfego, social media, estratégias digitais, funis de venda, copyright, YouTube, Instagram e várias outras habilidades que nenhuma faculdade vai te ensinar. E tudo isso por R$29 por mês. E você ainda tem 7 dias para testar. Se você não gostar, todo o teu dinheiro é devolvido na hora. Não perde essa chance. Deixei o link na descrição, né? Bora se preparar para o teu poder também ser o dinheiro, né? Até o lado do sequestrador você conseguir entender de alguma maneira. Tristemente, mas essas são as nossas realidades. E... Mas vamos chegar vamos chegar no Maduro para chegar no hoje. Para chegar no Guaidó e poder perguntar coisas de hoje, que a gente já falou 1h15 aqui, não chegamos ainda. Vamos lá, temos que chegar no Maduro. É muita coisa, mas o Carlos a gente já respondeu, né? Então, não tem marionete, não tem fantoche. Tem um cara lá, brother, peitando o ditador na cara, assim, ó. Tu é um ditador, eu estou aqui para cuidar do meu povo. E aí? O ditador não faz nada, tá? Contra ele. É isso que a gente quer, daqui a pouco nós vamos chegar no porquê, mas vamos lá. E aí, onde é que entra o Maduro aí? Onde é que chega o processo? Então, Hugo Chávez morre em 2012, né? Assim, não se sabe se morreu em 2012 ou 2013, houve muita opacidade, de fato, nos últimos dias, Chávez morre na Cuba, né? Assim, acontece muito hermetismo na informação sobre a doença dele, né? E aí, é dizer, o chavismo organiza uma eleição um mês depois do anúncio da morte dele, né? Nessa eleição, Nicolás Maduro resulta eleito de uma forma, por ser suspeita, né? Tem questionamento da eleição, por quê? Porque no 8% das mesas de votação, a diferença de votos entre ele e o candidato da oposição, Henrique Capriles Radosky, foi mínima, menos de 100.000 votos, ou alrededor de 100.000 votos. E lá o voto é impresso. Vou te interromper, mas tu vai explicar. Porque depois a gente vai falar do Guaidó. Então, nesse meio campo aí, lembra que quando o Chávez morre, quem tinha que assumir a presidência era o presidente do Congresso. Também é. Tá bom? Isso que fica aqui. E não assume. E não assume. Então, eles... Porque eu quero que ele deixe isso claro, porque depois vamos chegar no Guaidó e por que o Guaidó é o presidente. Então, mas nesse caso eles fazem uma eleição... Sim, então, lá na Venezuela, o vicepresidente não é eleito por voto popular, é designado pelo presidente. Então aí já muda um pouco a diferença. E as eleições lá são iguais daqui? Urna eletrônica, essas coisas? É urna eletrônica e é... Igual a daqui? Sim, mas não tem segundo turno. Então, assim, tem algumas diferenças. E vocês desconfiam que tenha havido uma... Olha, lá sim, lá temos todos motivos para desconfiar de que o sistema de voto eletrônico lá foi progressivamente vulnerabilizado e a confiabilidade foi destruída, né? De fato, em 2017, a própria empresa... isso é muito importante, Perrone, a gente não está falando porque eu estou inventando, não. Eu convido as pessoas a que revisem os informes da missão de observação eleitoral da União Europeia no ano passado na Venezuela, onde eles descrevem um monte de irregularidades, e que também que procurem no ano 2017 como a empresa que supervisionava o sistema de voto eletrônico na Venezuela, Smartmatic, fala que em 2017 mudaram o sistema de voto eletrônico e a empresa assegura que foram injetados ao sistema pelo menos 1 milhão de votos a um novo sistema de voto eletrônico. Não estou falando eu, convido as pessoas. A empresa Smartmatic tem uma matéria na BBC Mundo onde explicam bem, tem um comunicado da empresa explicando essa questão de como lá na Venezuela o sistema de voto eletrônico foi progressivamente vulnerabilizado, é decir, debilitado, até o ponto de que perdeu sua confiabilidade, Perrone. E o Maduro ganha por quanto essa eleição? Não, então na eleição de 2013, né, que Maduro, assim, não correspondia a Maduro assumir o poder, né, correspondia ao presidente do parlamento, se não me engano, naquela época era Diosdado Cabello, né, por determinação da Constituição da Venezuela, ele não assumiu o poder, né, e aí o Maduro... por decisão deles de reorganização. Jogo político. O cara morre, um acordo ali. É Constituição. Morre o presidente da República ou sei lá, qualquer coisa. Não existe, o poder não fica vazio, né? Imediatamente lá, no nosso caso, assume o presidente do Congresso. E já constitucionalmente ele tem um mandato. E o mandato é, no lapso de 6 meses, uma eleição. Entendi. Então assim, mas quando o Chávez morre, aquele presidente do Congresso,
era um cara que chama Diosdado Cabello, homem forte do regime. Chapa dele. Mas não deixaram ele assumir. É. Por quê? Porque ele não era um cara tão cubanizado. Ele é um cara forte e tal, tinha força dentro do exército, na galera do Chávez, não sei o quê, mas ele não respondia a Cuba. Então, falaram, se vira, não respeite a Constituição. Eles mesmos não respeitaram a Constituição, entendeu? Porque tinha que assumir o Diosdado, botar o negocinho, sou presidente, galera, em 6 meses vamos ter uma eleição presidencial. Isso não aconteceu. Aí chega... O que aconteceu foi que chega o Maduro. Deixa eu só, pelo que eu tô vendo aqui no chat, deixa eu só esclarecer uma coisa para as pessoas, que eu acho que é um momento até importante para isso. A demonização de esquerda e direita, que como ele disse aqui no começo, não tem isso na Venezuela, tudo isso que vocês estão ouvindo não significa que cada pessoa de esquerda queira isso. Tá? Existem pessoas de esquerda, como o Macron, que não fez nada disso na França. O Biden é considerado de esquerda, presidente dos Estados Unidos, e não está nem em pauta nenhum tipo de mudança em relação à liberdade nos Estados Unidos. Então, por favor, não cometa um erro de achar que assim, a pessoa é de esquerda, ela defende isso. Não, existem pessoas de esquerda que não defendem isso, pessoas radicais que defendem isso. Eu sei que vocês estão pensando nos políticos que tiram foto com esses ditadores, e sim, isso é uma clara demonstração de apoio, não vamos tirar da reta também, mas... separa um pouquinho, porque eu tô vendo aqui, todo mundo que é de esquerda, não é isso, não é isso. Como todo mundo que é de direita também não é a favor de uma intervenção militar, não é nada disso. Não leve os extremos como uma coisa comum. Então tem gente de esquerda assim, pra caralho. Tem gente de direita, também tem. Mas isso aqui não tá colocando que toda pessoa que tem um ideal de esquerda queira ou aprove isso, tá? Não sejam tão bem... sem dúvida nenhuma, concordo com Porque você acabou de dizer que a Venezuela, até chegar nesse ponto, tinha uma população e um governo de esquerda. E não tinha nada disso. Olha, e né? uma coisa importante. Você pode ser um cara com algumas questões ideológicas de esquerda, e você acredita nas questões mais social, o Estado um pouquinho mais interventor, sei lá, claro. É o teu problema. Claro. Mas daí a tu apoiar tráfico de drogas, daí a tu apoiar terrorismo. É outro nível. Entendeu? Então, brother, vamos lá. Uma coisa é tu ser de esquerda, mas respeitar as leis, respeitar a Constituição, respeitar a liberdade de expressão, não prender o cara que opina diferente, ou aquela coisa, né? Então, porque somos de esquerda, então a gente funciona como uma corporação. Eu vou apoiar todo o cara aqui de esquerda. Então tudo tá errado. Tá errado. Tudo aliás, tá errado. O primeiro mandato, a primeira passagem do Lula aqui é uma esquerda que acontece isso. Livre para bater nele, criticar, não houve prisão, ninguém fudeu né? Não houve esse tipo de restrição e tal. Hoje, mesmo com ele não estando no poder, a gente vê esse movimento, né? Das instituições do Brasil começaram a fazer coisas duvidosas. Mas na primeira passagem do Lula, por exemplo, não há nenhum extremismo em relação a nada disso. Não, sem dúvida. Aí tem assim... Há o roubo. O que se conhece como esquerda, né? É uma coisa muito variada, né? Tem setores mais radicais, né? Os marxistas, comunistas, né? E tem setores mais social-democratas, né? Que, olha, acreditam em certo grau de intervenção no estado da economia, acreditam. Né? Mas aí nesse conjunto variado de atores, né, que tem crenças distintas sobre o papel do Estado, os direitos civis e políticos, né? E você tem que distinguir entre democratas e não democratas, né? E também setores de direita. Exatamente. A gente tem que dizer, né? Assim, o compromisso com a democracia implica isso, não, né? eu tô esclarecendo porque como tem uma maioria de pessoas aqui que são de direita assistindo, evidentemente o discurso inflamado usado já é falar, todo mundo quer dizer, não é assim. Não vamos ser canalha. O pessoal não vamos ser canalha para bater no outro lado. Ele acabou de dizer que a sociedade da Venezuela vivia democraticamente e tal, com uma população e os partidos de esquerda, como sociais, o Brasil. com muita sociais. Esse é um viés de esquerda, né? Pequeno. Isso que você está dizendo é um negócio que vai no extremo. O que aconteceu na Venezuela é o extremo, que é Cuba, é o extremo. Aí parou de ser esquerda. Aí só foi utilizada a narrativa de que somos de esquerda, tá bom? Para disfarçar a que somos assassinos, terroristas, narcotraficantes, guerrilheiros. Você bota o ideal em cima para passar a habilidade. Sou de esquerda, cara, eu sou de esquerda. E por baixo o que tem? Onde é que mora hoje toda a guerrilha colombiana? Na Colômbia? Tá tudo na Venezuela, entendeu? E por que na Venezuela? Porque aquele com aquela ideia de esquerda, por baixo dele, ele trabalha em conjunto com a guerrilha. Da onde é que estão... Pessoal, isso aqui, Rica, tem que ficar claro. Isso aqui tudo é público, tudo tem prova. Quem quiser duvidar, vai atrás. Da onde que... Não, vocês sabem que terminada essa entrevista, a imprensa,
que eventualmente defende que não, veja bem, a Venezuela vive uma democracia, etc, sim. vai tentar achar tudo e falar que é tudo fake news e tal. Tá e bom. aí, meu irmão, é problema de você escrevendo. Pronto. Eu tô aqui pra perguntar pra ouvir. Então, eu não tenho uma tá- equipe de checagem aqui Quando a atrás de gente mim, estava então- vindo para cá, o William e eu falamos um pouco, e eu falei, William, sabemos da importância do teu programa aí. Eu falei, William, cara, a gente só precisa falar a verdade. A gente não precisa nem pensar. A gente, vamos nos preparar para o programa. Eu falei, William, relaxa, vamos tranquilo. Cara, gente boa. Como eu vim aqui sem nada também, porque eu falei, E cara, eu vamos não falar- sei sobre o assunto, Isso. então não adianta. Eu E só a gente vou falou ouvir. assim, vamos falar a verdade. E a verdade é nossa. A verdade é nossa, o que a gente viveu, corre na nossa veia. Sim, o que você tem os aconteceu. pais lá. Sim. E o William me falou uma coisa que ele não, você esqueceu. Eu falei, William, cara, eu não sabia isso. O William me falou assim, Tomás, eu lembro quando minha mãe me ligava falando que... Como foi, William? Em 2017, né? Assim, eu já morava aqui, né? E o aprofundamento da crise econômica foi muito duro, né? Minha mãe é uma mulher de classe média, funcionária pública, professora de escola, jornalista, né? E infelizmente ela me falou, olha, filho, eu não tenho dinheiro para fazer mercado. Ou seja, ela já não tinha dinheiro para comer. Uma mulher que tem mestrado, que trabalhou toda a sua vida, porque eu não venho de família nobre, né? Eu venho de uma família que era da zona rural, estudou muito no sistema público de ensino, né? Minha mãe ralou para caramba, meu pai também, né? E ela me falou, olha, eu... E assim, não me dá vergonha compartilhar isso que aconteceu comigo, uma testemunha pessoal. Minha mãe me ligou chorando e falou, filho, eu não tenho dinheiro nem para comer. E, enfim, sabe, é muito injusto você trabalhar toda a sua vida, construir seu patrimônio, para que sua poupança, todo acabe, né? Porque a hiperinflação induzida pelo então governo de Nicolás Maduro, porque naquele momento ele era o governo, né? Uma inflação induzida por ele, né? Acabou com as poupanças dos cidadãos venezuelanos. E o que aconteceu? Eu era um bolsista de doutorado aqui no Brasil, Perrone. Sabe quanto ganha um bolsista de doutorado aqui no Brasil? R$2.800 com uma bolsa de CAPES. Eu tive que compartilhar minha bolsa de CAPES com ela, para que ela pudesse fazer mercado. E eu tive que ajudar um primo para fugir para o Chile, depois tive que ajudar meu irmão, depois tive que ajudar a minha mãe, que passou um tempo fora. Essa crise toda no torna as exterior. coisas lá mais caras ou mais baratas? Hoje, Bastante caro. hoje lá, o país socialista, o país que ele tenta vender o ditador, anti-imperialista, o que circula é dólar. Mas, por exemplo, você vai comprar um sabonete aqui que custa R$2. Quanto custa esse mesmo sabonete lá? 20 reais. É muito mais difícil de ter acesso mesmo com... Lá agora tem de tudo, né? O problema é que você não tem para comprar. Porque se você Agora tem recebe as coisas, mas não tem o dinheiro. Olha, o salário mínimo hoje é $16, Perrone. Quanto? $16. $16. Por quê? Por semana? Não, por mês. E já foi pior. Assim, o salário mínimo no ano passado chegou Sim, a cara, valer peraí, $2. O salário mínimo mensal na Venezuela é $16? É. Isso, novamente, oficial, procurem, tá É. bom? Você já, Mas como é que alguém vive com isso, gente? Não, Porra, não vive. ninguém vive, cara. Por isso que a galera está fugindo. Por isso que a pior crise humanitária do mundo não é a da Síria, que tem 10 anos em guerra civil. Não é a do Afeganistão, que de repente deu a volta no mundo, uma fotinho de um bebezinho que estavam entregando por em cima de um muro para um militar lá, quando teve, há pouco tempo, uma confusão lá no Afeganistão. Ou a galera da Síria morrendo, ou o mesmo povo que somos solidários, sim, com o povo da Ucrânia e condenamos a invasão russa. Isso a galera fala muito, tá bom? Mas tem que ficar claro, isso não é a pior crise migratória do mundo, é a nossa. Sim. E quem fala não é o William ou Tomás. Entre no site da ONU, da Organização das Nações Unidas, e vocês vão ver, a pior crise migratória do mundo hoje é a da Venezuela junto com a da Ucrânia. 6,8 milhões de pessoas. 6,8 milhões de pessoas que vazaram de um país. É a nossa, é o nosso povo. E que no Brasil hoje são 400 mil. E que essas pessoas, Rica, que chegaram no Brasil, tá bom? Que começaram a sair há muito tempo, mas que chegavam no Brasil, encontravam no Brasil o quê? Oportunidades, esperança. E que chegavam no Brasil, isso tem que ser contado, saíam a pé de qualquer região da Venezuela até chegar no sul do nosso país, estado do Bolívar, e entrar no estado de Roraima. Tá ok? O Pazuello me falou. Que Certo que você esteve aqui com o Pazuello. É. E essas pessoas que chegavam, Rica, no Brasil, chegavam como? Ou chegam como ainda? Porque hoje continuam chegando, tá? Isso aqui não acabou, isso aqui não é passado.
Hoje, só em julho, entraram 6.000, quase 6.500 venezuelanos no Brasil, a pé, tá bom? Mas isso não é hoje. Se a gente vai lá atrás, Roraima estava colapsado. Os venezuelanos chegavam 1.000, 1.300 por dia.